Olá, pessoal! Hoje estaremos falando sobre mais um tópico do feudalismo, que seria o modo de produção ou sistema econômico e político e social típico da Idade Média, que corresponde do ano 476 d.C. a 1453, onde a Idade Média é dividida em dois períodos: a Alta Idade Média, do século V ao século X, caracterizada pela formação do feudalismo, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, marcada pela crise feudal. Durante a Idade Média, a Europa viveu um período de muitas guerras. Os senhores feudais, reis, nobres, eles se preocupavam muito com a segurança e a proteção das suas terras. Foi a partir daí que eles começaram a construir os primeiros castelos medievais. Durante a Idade Média, a Europa viveu um período de muitas guerras, onde os senhores feudais, reis e nobres preocupavam-se com a sua segurança e a proteção de suas terras. Foi a partir daí que eles começaram a construir os castelos medievais. Eles eram construídos em grandes montes para que os guardas pudessem enxergar de longe a aproximação do inimigo, principalmente em relação às invasões bárbaras, e se prepararem para o ataque. Os castelos medievais também tinham outra função: mostrar o poder dos reis e dos senhores feudais para o povo. Durante os primeiros séculos da Idade Média, essas obras eram erguidas em pontos altos do feudo, sendo que feudo significa unidade básica de produção, e construídas com a madeira retirada das florestas, formando imensas fortificações. Essa foi a primeira solução encontrada pelos reis, já que não havia tanta riqueza na época e eles tinham pressa na construção das fortalezas, devido ao rápido ataque dos povos bárbaros ou povos germânicos. A partir do século XI, os castelos começaram a ser construídos com blocos de pedra e passaram a ter muralhas e torres. Os muros de proteção mediam entre 6 a 10 metros de altura, para garantir que eles não fossem derrubados. Tinham a espessura de 2 a 3 metros. Os operários construíam 2 muros de pedra e o espaço no meio era preenchido com entulhos, areia e mais pedras. Em alguns deles, é possível observar que há buracos. Não se trata de defeitos, e sim espaços criados de forma intencional. Eles serviam para fixar andaimes de madeira para subir as pedras durante a construção dos castelos, e para içar as pedras até aos andaimes. Os muros grossos não eram a única estratégia adotada para a segurança dos castelos. Alguns tinham fossos em sua volta, para dificultar ainda mais a entrada dos inimigos. Eles podiam ser cheios de água ou secos. Além disso, armadilhas, buracos e muros internos também ajudavam a impedir as invasões. Dessa forma, a propriedade rural que pertencia ao senhor feudal era composta pelo castelo, a igreja, as aldeias, vilas, bosques, terras cultiváveis e as áreas de pastagens. No feudalismo europeu, o castelo era o cerne da vida econômica, social e política, onde ocorriam batalhas e conflitos, em razão das possíveis vinganças entre os senhores feudais e também ataques de outras civilizações. Durante os ataques, todos os habitantes do feudo, inclusive os servos, se refugiavam dentro dos castelos para proteção, onde a ponte levadiça era a única entrada que dava acesso ao interior dos castelos. Os castelos também possuíam, além das muralhas, torres, fossos, calabouços e as pontes elevadiças. Os calabouços serviam como prisões, onde eram deixados inimigos dos senhores feudais e também os prisioneiros de guerra. E nas torres ficavam os guardas vigiando de forma permanente o castelo. Além disso, nos momentos de batalha, haviam arqueiros e outros guerreiros que se posicionavam nessas torres. No interior desses castelos eram realizados banquetes e diversas festas, principalmente durante o período do século XI ao século XIII. Houve um aumento bem significativo em relação ao espaço territorial dos castelos, aonde ocorreu um crescimento comercial devido ao surgimento das feiras medievais. Atualmente, os castelos medievais são preservados e ostentam um grande valor simbólico e cultural para toda a humanidade.